A paz do Senhor, queridos! Graças a Deus é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a Deus por isto. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho da lição que nós vamos estudar domingo. Domingo nós vamos estudar a lição de número 3 e o título é A Sutileza da Imoralidade Sexual. A sutileza da imoralidade sexual. Nós vamos estudar domingo e eu vou adiantar um pouco para os queridos, né? Vou adiantar um pouquinho e domingo nós estaremos estudando esta lição. Meus queridos, o título é A Sutileza da Imoralidade Sexual. Antes de entrar no assunto, eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso, feito com todo carinho. Quero também pedir a você que não é inscrito, me ajuda, se inscreve no canal, dá aquele like, divulga, manda seus comentários. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal. Vai estar ajudando também a divulgar mais ainda a Escola Bíblica Dominical. Ok, queridos? Queridos, imoralidade sexual. Bom, o conceito de sexo e o conceito de sexualidade. Sexo, a biologia define sexo como conjunto de características orgânicas que difere ou que diferencia o macho da fêmea. O sexo de um organismo é definido pelos gametas que produzem. E gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz espermatozoide e o sexo feminino produz óvulo. Isto é o conceito de sexo. Sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados à busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade de satisfação ou pela necessidade de procriação. Isto é sexualidade. Bom, vimos aí o conceito. Agora a pergunta: quando o sexo se torna imoral? Quando o sexo se torna imoral? Segundo a Bíblia, imoralidade é toda prática que está fora dos padrões estabelecidos por Deus, é imoralidade. O sexo, ele foi criado para ser desfrutado dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Quando foge ou quando desvia desse padrão, é considerado imoralidade sexual. O primeiro casamento foi criado pelo próprio Deus. Lá no livro de Gênesis, no comecinho, Deus criou o casamento, o primeiro casamento. E Adão e Eva desfrutavam desta bênção, o sexo. O sexo que o próprio Deus, quando criou toda a criação, também criou o sexo. E depois disse que toda a sua criação era perfeita, era boa. Está lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31. Bom, acontece que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus,
dando ouvido à serpente, para que comesse do fruto proibido, e quero dizer para os amados que fruto proibido aí não tem nada a ver com a relação sexual deles. Então, quando eles desobedeceram, o pecado que entrou atingiu toda a humanidade e trouxe junto a imoralidade sexual. Quando você lê no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, lá ele vai dizer que por um homem entrou o pecado à morte, por isso todos pecaram, né? Bom, acontece o seguinte, que nas últimas décadas, nós estamos presenciando grandes mudanças na sociedade global. E dentro dessa sociedade, a área que sofreu profundas mudanças foi a área sexual. Foi a sexualidade humana. Pesquisadores dizem, né, costumam dizer ou ligar esta mudança sexual a algo que aconteceu em 1960. Foi nesta década que a sociedade passou por grandes mudanças, profundas mudanças, inclusive a área sexual. Foi aí quando surgiu, na verdade, a revolução sexual. E, meus queridos, a revolução sexual, o que é isso? Bom, revolução sexual é uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais de comportamentos relacionados à sexualidade humana. Isto é uma revolução sexual. É uma perspectiva da sociedade que desafia os códigos tradicionais relacionado à sexualidade humana. Bom, os historiadores, os pesquisadores, eles ligam toda essa evolução sexual ao Wilhelm Reich, que chegam até dizer que é ele o pai da revolução sexual. E a ideia da revolução sexual era que se o sexo fosse livre, se todas as relações sexuais fossem livres, o mundo seria melhor. Esta é a ideia. E o que nós vemos hoje não é nada disso. Veja, o segundo ponto da nossa lição, ele vai dizer principais distorções da sexualidade sadia. As principais distorções da sexualidade sadia são, primeiro, a fornicação. A fornicação que antes era algo pecaminoso, hoje é tolerado e até permitido. Mas diante de Deus, segundo a Bíblia, continua sendo pecado. Então, a fornicação, a liberação sexual entre os jovens fora do casamento é consequência da evolução sexual. E isto é um ataque à Igreja de Deus. A outra distorção
é o adultério. O adultério que antes era crime, hoje não é mais. Hoje se adultera livremente, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Antes era pecado, hoje não. Mas diante de Deus, segundo a Bíblia, continua sendo pecado. Depois nós temos outra distorção, o homossexualismo. O homossexualismo é uma prática adquirida. Ninguém nasce homossexual. Não há como dizer que uma pessoa nasce homossexual. É uma prática adquirida. E é um ataque à Igreja de Deus. Isto também é consequência desta evolução sexual. Bom, poderíamos citar mais, mas como foi mostrado aqui pelo comentarista, as principais distorções, creio que os irmãos já entenderam. São estas três as distorções da sexualidade, da sadia. Esta é o erro, é a consequência da evolução sexual. Bom, e na sequência, meus queridos, nós vemos o terceiro ponto que ele diz: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O padrão bíblico. Bom, nós sabemos que a sexualidade, como uma criação divina, ela tem finalidades específicas, certo? O relacionamento sexual, conforme realizado pelo Criador, prevê uma realização completa entre macho e fêmea. Ele diz mais aqui: esta realização entre macho e fêmeas na busca do prazer conjugal ou na procriação da espécie. O primeiro subponto diz: sexo como complemento e satisfação. Bom, o que nós sabemos através da história é que o catolicismo, ele proibiu, né? Ele chegou a dizer que a única finalidade do sexo era a procriação. E além de falar isso, no Concílio de Trento, 1545 a 1566, além dele falar que o sexo, a única finalidade do sexo era a procriação, ele proibiu sexo nos fins aos domingos. Também proibiu o sexo nos dias santos, também proibiu o sexo no jejum. Isto foi o que fizeram. Eles tinham uma ideia completamente do sexo. Só que a Bíblia, quando se refere ao sexo, ela se refere como algo prazeroso. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele diz: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua
tua mocidade. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Segundo, o sexo atende uma necessidade da criação, tá? E é também uma das principais razões que está associada à criação, à procriação. Então, sexo, segundo a Bíblia, é para satisfação conjugal e também para a procriação. Ok, meu querido? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Ou seja, até domingo, se Deus quiser. Se você está aí e na sua igreja não tem escola na parte da manhã e quer nos visitar, seja bem-vindo. Nós estamos ali na rua Ilha da Vitória, número 80. Igreja Assembleia de Deus, Bragantina, São Paulo. Será uma bênção receber o amado, ok? Que Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus.